Bom, pessoal, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre como salvar e criar variáveis, né? Isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente for usar a função do solver, né, que ele resolve, que eu mostrei para vocês, porque lá a gente pode escrever as equações, então às vezes a gente precisa de letras e símbolos, né, para representar as variáveis da nossa equação. Então é muito interessante a gente saber isso para poder usar mais na frente, né? Primeiro eu vou ligar aqui a nossa calculadora e é interessante saber que todas as letras maiúsculas são, por natureza, variáveis que já foram criadas, que já estão definidas na HP, então a gente não precisa criar isso. Mas pode ser que em alguns casos, por exemplo, a gente precise das letras minúsculas ou que a gente precise de outros símbolos, por exemplo, o ρ da massa específica, da densidade. Então, a gente tem que procurar isso na biblioteca da HP e criar uma variável. Bom, eu vou começar aqui colocando um zero, como qualquer aqui, um número qualquer, para a gente criar essas variáveis. Eu quero criar uma variável que eu vou chamar de Czinho, né? C minúsculo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em guardar e vou escrever o Czinho, né? Aqui no caso eu vou apertar o alfa, que remete às letras, né? E tá maiúsculo, como a gente pode ver aqui em cima. Para pegar minúsculo, eu vou apertar o shift. Aí aqui a gente tem acesso às letrinhas minúsculas. E vou apertar a letra que eu quero, nesse caso o C. Aí eu vou dar Enter e o programa vai perguntar para mim: você quer criar uma variável denominada C? E eu vou falar OK. Fazendo de outro jeito também para salvar, a gente poderia clicar aqui em Shift, Store, apareceria o mesmo uns aqui, né, guardar, o mesmo que apareceu quando eu cliquei aqui em guardar, e posso definir outra variável qualquer, eu quero um Dzinho. Então, eu aperto D, clico Enter, vai me perguntar se eu quero criar uma variável denominada D, eu falo que quero, OK. Bom, e se eu quiser criar, por exemplo, igual eu disse, o ρ, para expressar minha massa específica, como que eu faria? Mesmo jeito, Shift, Store, só que agora a gente tem que procurar esse caractere, né? Onde que eu vou achar isso? Eu vou apertar novamente o Shift e vou vir aqui nessa teclinha aqui, onde que está escrito aqui caracteres, Jesusinho. Eu vou apertar e vai aparecer todo um catálogo para mim, né? Então aqui tem várias funções, a gente pode procurar qual exatamente que a gente quer. No meu caso, eu quero o ρ, né, para falar aqui a densidade. Então, eu apertei ele aqui, cliquei OK, ele veio para cá, dou Enter e ele vai ser criado como uma variável. No caso, eu já tinha salvo ele antes aqui, quando eu estava testando, por isso que não apareceu aquela mensagem, mas a gente pode fazer com um outro caractere aqui para vocês verem. Volto aqui. E eu quero definir, por exemplo, um beta qualquer, uma variável. OK, Enter, e vai aparecer essa mensagem normalmente. Aqui é interessante notar que eu atribuí zero como valor para todas as variáveis, né? Mas caso eu precise, eu posso atribuir um outro valor qualquer também. Por exemplo, eu quero que o meu beta seja igual a 3. Como que eu faço? Eu venho aqui, digito o valor que eu quero, dou Enter e simplesmente aperto o Shift, Store e procuro o beta novamente, né, aqui nos meus caracteres. E isso vai estar salvo. Vai salvar como 3, né, porque foi o último número que eu digitei. Enter. Aí toda vez que eu apertar beta, que eu vou fazer de um jeitinho para sair um pouco mais fácil esse caractere, toda vez que eu apertar beta, ele vai estar aqui como 3, eu posso fazer isso com as outras expressões também. Eu poderia multiplicar, por exemplo, beta vezes 6, daria 18. Então, a gente pode salvar isso de várias formas. Uma coisa que interessante também para a gente mostrar aqui é que existem duas opções, né? Existem o
del, clear, né? Então a gente pode apagar pontos específicos, né? Com clear, por exemplo, com del, desculpe, com clear também a gente pode apagar, né? Com ESC, no caso aqui a gente teria que apertar Shift Clear, na verdade, mas aí apaga a tela toda, né? Então você não vai ter acesso ao que estava antes. Nesse caso, você apagou tudo. Mas bom, o foco hoje era a gente trabalhar essa parte de salvar e criar variáveis e espero que tenha ficado claro e que eu tenha conseguido ajudar vocês. Muito obrigada!